Mateus 12, a partir do versículo 43. Quando o espírito imundo sai de um homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso ele diz: voltarei para minha casa da onde saí. E tendo ele voltado, a encontra vazia e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Assim também acontecerá com essa geração perversa. Jesus, nesse texto, está ensinando um princípio, ou alguns princípios importantes para a gente. Primeira coisa que a gente aprende nesse texto: no versículo 43, o Senhor fala o seguinte: quando um espírito imundo sai de um homem. O que isso dá para entender? Que espíritos malignos habitam pessoas. Todas as pessoas são templos. Nós fomos criados para ser templo do Espírito Santo. Porém, se não estamos sendo templos do Espírito Santo, com certeza está sendo templo de espírito imundo, espírito maligno. Não dá para ser neutro, não dá para ser contrário, não dá para ninguém ter nada. Quem não tem Deus tem o diabo e não tem meio termo com relação a isso. Quando nós aceitamos Jesus, a Bíblia nos fala que o Espírito Santo entra na nossa vida, no nosso coração, passa a habitar em nós, e os espíritos malignos que ficavam na nossa vida fazem o quê? Vão embora. Nós convidamos o Senhor Jesus para morar na nossa vida, clamamos a presença do Senhor e o espírito maligno vai embora. Só que a Bíblia fala que o espírito, quando ele sai, ele não vai embora para nunca mais voltar. Ele fica o quê? Zanzando para lá e para cá buscando casa. Ele quer lugar para habitar. Ele quer destruir alguém. E aí ele fala o quê? Anda por lugares áridos procurando repouso. Porém, não encontra. Aí onde ele vai fazer? Eu vou voltar para minha casinha. Eu morava lá há tanto tempo. Eu atormentava lá todo tempo. Eu ficava lá todo tempo e não acontecia nada. Eu quero voltar para lá. E aí a Bíblia fala, quero que ele volta e fala, eu quero voltar para minha casa da onde eu saí. Quando ele volta, ele encontra, nesse caso aqui, a casa ornamentada e vazia, limpinha. E aí ele fala, vou voltar sozinho nada, porque eu já fui ver o ciclo aqui uma vez. Ele volta e traz com ele mais 7. E não são só mais 7, são como? 7 piores do que ele. E aquela pessoa, se estava ruim, se torna 7 vezes pior. Amados, na nossa vida, nós aceitamos a Cristo. O Espírito Santo habita dentro de nós. E ninguém pode tirar, a menos que a pessoa se desvie, rejeita Cristo e morre sem Ele. Mas, colocando aí, aceitamos a Cristo e o Senhor Jesus está na nossa vida, no nosso coração. Mas antes da gente, tinha espírito maligno que vivia na gente. Por quê? Porque a gente não tinha Deus. Não é isso, aquilo, outro. Tinha, todo mundo. O diabo, os demônios, eles falaram o quê? Vira e mexe, eles vão rodar para buscar a casinha deles de volta. Eles querem local, eles querem habitar. E aí começa a rodar. E aí aquilo que a gente chama de ciclo. Eu estava aqui na hora que começou a reunião de oração, veio tudo isso na minha mente. Lembrei do ano passado, lembrei da época do ano passado, e eu falei, calma aí. A época do ano parece que começa tudo de novo. Todo mundo sabe que final de ano é um monte de espírito que é solto por aí, um monte de coisa e ciclos acontecem. De novo começa a acontecer as mesmas coisas. Um não pode por causa disso, o outro não pode por causa daquilo, o outro fica com preguiça, o outro acha coisa para fazer. Todo mundo nessa época do ano parece que enche a agenda e esquece de Deus. Aí começa a abrir brecha, abre espaço para o diabo voltar. Só que aí o estado da pessoa não é só ruim, fica 7 vezes pior. Por quê? Porque vai abrindo brecha e o diabo volta para casa. E ele não vai voltando sozinho. Ele vai voltar com 7 e fica 7 vezes pior. Porque parece que nessa época do ano todo mundo tem coisa para fazer. Todo mundo ou tem festa para ir, ou tem compromisso para ir, ou tem isso para ir, ou tem aquilo para ir. E diminui a frequência na igreja, por consequência, diminui a vida com Deus. Para de ler a Bíblia porque não dá mais tempo. Para de se dedicar a Deus porque não dá mais tempo. Para porque uma coisa, outra, se enche. É cíclico. Eu acredito que se eu tivesse gravado, a gente ia ver a mesma ministração no ano passado. Cíclico.
O diabo vai, quando ele vai embora, você tem ali tempo. Só que de tempo em tempo ele vai voltar e vai falar, eu quero a minha casa, eu quero morar lá de volta. E se o diabo achar uma casa vazia, uma casa limpinha, ele vai entrar e vai ficar 7 vezes pior. O que é uma casa vazia e limpinha? É o local que o Senhor já veio, já limpou, a gente agradeceu a Deus, mas não tomou posse, não perseverou, não ficou firme, não orou com relação àquilo, não firmou a palavra com relação àquela situação, limpou. Mas não criou base, não deu posse do Senhor Jesus. O diabo falou o quê? Jesus limpou, vou voltar para lá. E o diabo é sujo, ele é enganador, ele é o pai da mentira, ele vai criar um monte de tranqueira e de baboseira na cabeça das pessoas para voltar para lá. E aí, 7 vezes pior, mais 7 vezes pior, mais 7 vezes pior, até o ponto de levar a pessoa a se desviar da presença de Deus, porque é esse o alvo do diabo. Então a gente tem que vigiar. A Bíblia está falando algo que é para a gente se cuidar. Ah, mas não vai acontecer porque o diabo sai, mas ele fica rodando para tentar de novo entrar. E ele dá uma volta. E o ciclo volta. E parece que vai acontecer tudo de novo. Irmão, é só ficar atento. É só vigiar. Lembra como foi o ano passado? É só cuidar. Não vou deixar acontecer. Não vou perder minha vida com Deus. Não vou abrir mão da minha comunhão com o Senhor. Não vou. Porque a época do ano passa e eu quero passar com Deus. Se não passa o oba-oba de todo mundo, aquele, meu Deus, depois, na hora que volta, para restaurar, é um pega. Isso na melhor das hipóteses. Porque a pior das hipóteses é aquele que não consegue se restaurar e se perde numa dessas investidas do diabo. Então não deixe, amado, que o diabo invista na sua vida. Não permita que o inimigo vai. Ele vai rodar na sua vida e vai rodar na minha. Por quê? Porque ele está buscando a casa dele de volta. Mas na hora que ele tentar, ele vai achar o quê? Palavra na sua vida. Dessa vez você não me pega não, o Senhor Jesus está aqui. A palavra fala isso. O Senhor fala isso. Aqui não, aqui você não vai entrar. Por quê? Porque tem época do ano agora, eu falo que é final de ano, é festa, aquela coisa errada toda, é compromisso aqui. É um que chama para lá, outro que chama para cá. Pronto, baixa a guarda. Mas tem várias épocas do ano, você fala, toda vez nessa época do ano acontece isso. E se não vigiar, 7 vezes pior. E o diabo não investe de uma vez, não, a gente investir com 7. Que é para o último estado, está 7 vezes pior do que o primeiro, para não dar a chance da pessoa voltar. O diabo está querendo buscar pessoas para sair da presença de Deus. Então não permita que a casa seja limpa, adornada e fique vazia. O Senhor Jesus entrou, o Senhor Jesus deu posse, o Senhor Jesus trouxe a bênção, segura. Não, Deus me deu a vitória, eu não vou abrir mão não. Eu não vou abrir mão da presença de Deus. Eu não abro mão, você vigia. E uma outra coisa importante é a gente lembrar que nós somos atalaias de Deus. O Senhor nos deu a graça, o Senhor nos deu a salvação, o Senhor nos deu a presença dEle, mas junto com isso também nos deu responsabilidades. Você como cristão também tem responsabilidade de alertar as pessoas. De falar, irmão, vigia, irmão, cuida, presta bem atenção, olha o que você está fazendo. A Bíblia fala que o atalaia, ele tem que falar. Se a pessoa for salva, ele salvou a pessoa. Se a pessoa não quis se arrepender com aquela palavra, pelo menos o sangue daquela pessoa não é cobrado da gente. Mas se nós sabemos e nós nos calamos, a nossa é a responsabilidade. Nós temos direitos na presença de Deus, da bênção, da cura, da restauração, da força, mas a gente também tem deveres. Temos deveres de manter a nossa vida com Deus, manter a nossa boa consciência diante do Senhor, nos posicionar diante daquilo que o Senhor fala. Se Deus tem uma palavra, é a nossa obrigação nos posicionar nela. E a obrigação do quê? De falar. Fala e não se cale, pregue a palavra, não se cale diante de uma situação, porque é nossa responsabilidade trazer a palavra para aquela pessoa. Se foi salvo, salvamos uma vida. Se a pessoa não quis, o sangue não vai ser cobrado da gente. Mas há sim responsabilidades. Não é o pastor, não é o missionário, somos nós que somos cristãos. Você e eu. Cristãos que conhecemos a Deus, que fomos lavados e adornados pelo Senhor, temos a responsabilidade de falar. Fala e não se cale. Ore sem cessar. Peça a Deus, fale da palavra. Traga e chame a pessoa. Presta atenção. Olha aí de novo. Olha o inimigo te rodeando. Olha o inimigo querendo te pegar. Fica firme. Se posiciona. Porque se você não se posicionar, 7 vezes piores. E o último estágio daquele homem se
torna 7 vezes pior do que o primeiro. Você lembra como era ruim? Agora você imagina 7 vezes pior? Fica pior. Porque Deus já entrou, já mostrou, já limpou, e a gente não tomou posse, não colocou a bênção, a palavra e o senhorio de Jesus naquele local. Então aquilo que o Senhor nos deu, a gente vai se posicionar. E lembra, fique atento nessa época do ano. De agora até depois do carnaval, fique atento. Porque um monte de espírito aí é solto. Para te enrolar, para te fazer, mas tem problema, mas isso aqui, mas é só uma vez no ano, mas é só uma vez no ano que acontece todos os anos. E uma vez só no ano pode salvar alguém e pode matar alguém. No nosso caso, esperamos que seja salvação. Mas uma coisa só que a pessoa faz uma vez só no ano, eu fui num culto. Um culto só, pode ir. Eu fui no culto e me converti. Bênção. Aí a pessoa fala, não, eu só vou ali naquele lugar ali, não tem problema não. É só uma vez no ano. E perde a salvação da alma. E perde a vida. E perde tantas coisas, perde a bênção, abre brecha, não consegue mais voltar para a presença do Senhor. É aquele esforço tremendo. Por quê? Porque falou que era só uma vez. Porque falou, mas não tem problema. Então, a gente tem que cuidar mesmo. A gente tem que vigiar mesmo. E a gente tem que prestar atenção. Salve a sua vida. Batalha, a gente estava ontem lá no estudo da Dona Rosamira, a gente está falando sobre fé lá. Está bem interessante, mas a Bíblia fala, batalhe a batalha da fé. Lute o combate da fé, combata o bom combate da fé, lutando pela sua fé, lutando pela presença do Senhor na sua vida. Tem que batalhar, irmão. A gente tem que lutar para guardar a nossa fé. O inimigo está aí, vigiando para pegar alguém para levar. Então lute o bom combate da fé, batalhe, guarde a sua fé, guarde a sua mente, guarde a sua salvação, guarde a sua vida na presença do Senhor. Não deixe o inimigo esfriar. Por quê? Porque o inimigo pode pôr qualquer coisa. Eu esfriei por conta disso, esfriei por conta daquilo outro. Mas é porque foi por causa disso, aquilo, conversa do inimigo. Para poder roubar, matar, destruir. Então não põe a pessoa, não é por causa disso, não é por causa daquilo outro. Ciladas do inimigo para roubar, matar e destruir. Você tem como saber todas as ciladas do inimigo? Não, irmão. Mas uma coisa você tem como se proteger. O que fala o Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, que descansa à sombra do Onipotente, Deus vai livrar do laço do passarinho. Deus vai livrar dos laços das trevas, dos enganos das trevas. Esteja em Deus, permaneça no Senhor, se entregue a Ele, batalha o bom combate, luta o bom combate da sua fé, para que o diabo não volte nos ciclos que ele dá, nas voltas que ele dá, para que ele não volte e o último estágio seja 7 vezes mais ruim do que era. Cuidado. Na sua vida e na minha vida, de tempo em tempo, ele vai tentar. É agora que eu vou. É agora que eu pego. E é uma palavrinha, é uma situação, é algo na sua cabeça e ele entrou 7 vezes pior. Não permita isso, guarde, feche a porta da sua casa e não é porque é com você. É porque o Senhor Jesus já falou, o espírito imundo quando sai vai querer voltar. E ele fica rodeando. São ciclos. Ciclo. De tempo em tempo ele vai mudar. Qual é a área na sua vida que você reconhece? Que toda vez que bate, ou uma área que você fala, você nunca tinha pensado, mas não é uma coisa que acontece comigo sempre? Então você vai achar hoje, essa noite. Você vai saber qual é a área que balança você, que bate em você, que você fala, de tempo em tempo eu passo por isso. Ciclos. De tempo em tempo, quando isso acontece, o que é? É o inimigo tentando voltar para a casinha dele. Mas ele não vai não. Porque aqui ele vai encontrar um povo que está em oração, que está na palavra, e ele vai tentar, mas vai voltar para lugar 7 vezes mais longe. Tem um outro texto da Bíblia fala que por um caminho o inimigo vai entrar, mas vai sair por 7. Então ele vai chegar, vai até rodar, porque a Bíblia fala que roda mesmo, só que vai encontrar a casa cheia da palavra, cheia da presença, cobrindo, um cobrindo o outro, um abençoando o outro. É por isso que a gente ora um pelo outro, é por isso que a igreja está em constante oração, por isso que vocês constantemente oram pela gente, por isso que nós constantemente oramos por vocês, para cobrir, para proteger, para guardar, para livrar das setas e das ciladas do maligno, e para a gente poder estar forte, para a hora que o inimigo rodear e tentar voltar no ciclo, ele não vai conseguir.
porque a casa vai estar cheia da presença do Senhor e adornada pelo Espírito Santo